A NFL é a liga esportiva que mais fatura no mundo inteiro. Segundo as últimas previsões, algo em torno de quase 15 bilhões de dólares por ano. Mas ela tem um dado curioso. Os times não são obrigados a publicarem seus balanços e a tornarem públicas as suas receitas. Só o Green Bay Packers é quem faz isso porque ele é uma empresa de capital aberto. Todos os outros 31 times não divulgam seus balanços. Portanto, é bem difícil saber quem fatura mais que quem. Uma coisa dá para você saber: qual é o valor desses clubes da NFL. E é isso que traz o Top 5 agora, as 5 equipes mais valiosas da Liga de Futebol Americano. O quinto lugar dessa lista pertence ao San Francisco 49ers, a equipe que vale 3 bilhões e 50 milhões de dólares. Tem um caso curioso dessa história, que é o grande valor do 49ers, que já foi 5 vezes campeão da NFL, é principalmente pela região em que ele está e pela história que ele tem. Não é tanto pelo desempenho esportivo não, que não vem muito bem. O 49ers tem o Levi's Stadium como sua grande casa e isso fez com que aumentasse bastante o valor da equipe nos últimos anos, de acordo com a lista divulgada pela revista Forbes. O quarto lugar do ranking pertence ao Washington Redskins, time que é muito tradicional da NFL e que vale 3 bilhões e 100 milhões na conta fornecida pela revista Forbes. O detalhe curioso dessa história do Redskins é porque ele é um time da capital. Mais uma vez, o desempenho esportivo praticamente não interessa na questão de valor de marca do clube. A franquia do Redskins, que tem uma história curiosa e você vai saber dela lá no Top 1, é que tem um time de muita tradição e com isso consegue fazer com que tenha grandes seguidores, dali melhores contratos de patrocínio, dali melhor valor. O resultado que ele fatura no ano, ninguém sabe, só o dono. Em terceiro lugar da lista aparece o New York Giants, franquia que tem um valor estimado de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, segundo o levantamento. Detalhe interessante do Giants é que o que faz a equipe valer tanto é literalmente a presença dele na cidade mais rica dos Estados Unidos, ou seja, a cidade mais rica do país mais rico do mundo. New York Giants consegue atrair bastante gente para o seu estádio, grandes patrocínios, grandes marcas, grandes acordos de televisão, locais, logicamente, porque o nacional é a NFL que negocia, e com isso o Giants aparece em terceiro lugar do ranking. O segundo lugar da lista é da equipe que consegue ter o desempenho esportivo muito alto. O New England Patriots aparece na segunda colocação, valendo 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Não é tanto pelo que consegue vender comercialmente, não é tanto pelo que consegue angariar de torcedores que o Patriots está nessa lista. É graças ao desempenho em campo que ele chegou ao segundo lugar, mas ainda sem conseguir valer 4 bilhões de dólares. E o líder do ranking é o Dallas Cowboys. 4 bilhões e 800 milhões de dólares em valor de mercado, segundo o levantamento da Forbes. No mundo inteiro, entre todos os esportes, é a franquia mais valiosa. Por que isso acontece? Ele é o time mais popular do futebol americano. É simples. O esporte mais popular do país e o time mais popular. Um detalhe interessante, a história do Dallas Cowboys é oriunda de uma cisão entre antigos donos do Washington Redskins. O Redskins tentou ser comprado e ser levado para o Texas, não conseguiu, e daí surgiu até uma grande rivalidade entre os dois clubes. É uma das principais rivalidades que existe no futebol americano, mas o fato é que o Cowboys consegue ter muito mais torcida, melhores contratos de patrocínio, melhores negociações com a televisão local, e com isso é o time que mais vale na NFL. E muito possivelmente, se a gente soubesse os dados, o que mais fatura.